Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A paz de Cristo. Quero dar sequência aqui no que venho fazendo já alguns vídeos sobre o tema vocação, meditando aqui sobre o catecismo, compartilhando um pouco da minha história, minha experiência, vivências que eu tive para estar chegando até aqui. Tudo aquilo que eu venho apresentando para vocês agora, cheguei numa outra etapa. Estava lendo, analisando, pesquisando aqui o catecismo. É um assunto muito amplo, começa a falar agora de vocação de Cristo, vocação de leigo, vocação da humanidade, vocação de Maria. É muito tema, é muita informação, e eu achei melhor acelerar um pouco o passo. Ao invés de eu ficar lendo 1 ou 2 artigos e comentando, eu vou ler uma quantidade maior. Não quero que o vídeo aí passe de 25 minutos, vou tentar manter essa margem para os próximos vídeos aí sobre esse tema, mas acredito que dessa forma vai ser um pouco melhor. Tem muito assunto que aqui eu gostaria de debruçar e falar agora, mas acho que não é o momento. Estou refletindo, meditando, eu quero chegar num objetivo para mais adiante, depois de superar essa fase, eu ter condições de estar falando a respeito de assuntos que aqui estão sendo apresentados. Tudo bem? Conto com a compreensão de vocês. Vamos dar sequência aqui ao que o catecismo nos apresenta a respeito de vocação. Vocação do homem, vocação da humanidade, a comunidade humana, artigo 1877 do catecismo. A vocação da humanidade é manifestar a imagem de Deus e ser transformada à imagem do Filho único do Pai. Esta vocação reveste-se de uma forma pessoal, pois cada um é chamado a entrar na bem-aventurança divina, mas diz também respeito ao conjunto da comunidade humana. Vocação de Abraão, a igreja preparada na antiga aliança, artigo 762 do catecismo. A preparação remota da reunião do povo de Deus começa com a vocação de Abraão, a quem Deus promete que há de vir a ser o pai de um grande povo. A preparação imediata começa com a eleição de Israel como povo de Deus. Pela sua eleição, Israel deve ser o sinal da reunião futura de todas as nações. Mas já os profetas acusam Israel de ter quebrado a aliança, comportando-se como uma prostituta. Eles anunciam uma aliança nova e eterna. Esta aliança nova instituiu-a Cristo. Vocação de Israel executada perfeitamente por Jesus. Os mistérios da vida pública de Jesus. Artigo 539 do Catecismo. Os evangelistas indicam o sentido salvífico deste acontecimento misterioso. Jesus é o novo Adão, que se mantém fiel naquilo em que o primeiro sucumbiu à tentação. Jesus cumpre perfeitamente a vocação de Israel, contrariamente aos que outrora, durante 40 anos, provocaram a Deus no deserto. Cristo revela-se o servo de Deus, totalmente obediente à vontade divina. Nisto, Jesus vence o diabo, amarrou o homem forte, para lhe tirar os despojos. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão suprema, obediência do seu amor filial ao Pai. Vocação de Maria, a Imaculada Conceição, artigo 490. Para vir a ser mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com dons dignos de uma tão grande missão. O anjo Gabriel, no momento da anunciação, sauda como cheia de graça, efetivamente para poder dar o assentimento livre da fé ao anúncio da sua vocação. Era necessário que ela fosse totalmente movida pela graça de Deus. Vocação do homem e da mulher no desígnio de Deus. Homem e mulher o criou. Igualdade e diferença queridas por Deus. Artigo 373 do Catecismo. Segundo o desígnio de Deus, o homem e a mulher são vocacionados para dominarem a terra como administradores de Deus. Esta soberania não deve ser uma dominação arbitrária e destruidora. A imagem do Criador, que ama tudo o que existe, o homem e a mulher são chamados a participar na providência divina em relação às outras criaturas.
Daí a sua responsabilidade para com o mundo que Deus lhe confiou. Vocação do homem realizada com a ajuda da sociedade. A pessoa e a sociedade. Conversão e sociedade. Artigo 1886 do Catecismo. A sociedade é indispensável à realização da vocação humana. Para atingir esse fim, tem de ser respeitada a justa hierarquia dos valores, que subordina as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. A convivência humana há de ser considerar-se, antes de mais, como um fato de ordem principalmente espiritual, como comunicação de conhecimentos à luz da verdade, exercício de direitos e cumprimento de deveres, incentivo e apelo aos bens do espírito, gozo comum do justo prazer da beleza em todas as suas expressões, permanente disposição para partilhar com os outros o melhor de si mesmo, aspiração a uma mútua e cada vez mais rica assimilação de valores espirituais. Todos estes valores vivificam e, ao mesmo tempo, orientam tudo o que diz respeito às doutrinas, às realidades econômicas, à convivência cívica, aos movimentos e regimes políticos, à ordem jurídica e aos demais elementos exteriores através dos quais se articula e se exprime a convivência humana no seu incessante devir. Vocação do homem realizada pela vida no Espírito Santo. Artigo 1699 do Catecismo. A vida no Espírito Santo realiza a vocação do homem. É feita de caridade divina e de solidariedade humana. É concedida gratuitamente como salvação. Vocação do homem revelada por Cristo. O homem, imagem de Deus. Artigo 1701 do Catecismo. Cristo, que na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, manifesta plenamente o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Foi em Cristo, imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15, que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Assim como foi em Cristo, Redentor e Salvador, que a imagem divina deformada no homem pelo primeiro pecado foi restaurada na sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. Vocação dos cristãos se realiza na Igreja. A Igreja, mãe e educadora. Artigo 20 e 30 do Catecismo. Em igreja, em comunhão com todos os batizados, que o cristão realiza a sua vocação. Da igreja, recebe a palavra de Deus, que contém os ensinamentos da lei de Cristo. Da igreja, recebe a graça dos sacramentos, que o sustentam no caminho. Da igreja, recebe o exemplo da santidade. Reconhece-lhe a figura e a fonte na Santíssima Virgem Maria. Distingue-a no testemunho autêntico dos que a vivem. Descobre-a na tradição espiritual e na longa história dos santos que o precederam e que a liturgia celebra ao ritmo do santoral. Vocação dos homens à semelhança da unidade e fraternidade das pessoas divinas, a pessoa e a sociedade, o caráter comunitário da vocação humana. Artigo 1878 do Catecismo. Todos os homens são chamados ao mesmo fim, que é o próprio Deus. Existe uma certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem instaurar entre si na verdade e no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. Vocação dos homens para se tornarem filhos adotivos de Deus. Vocação dos leigos. Os fiéis leigos. A vocação dos leigos. Artigo 898 do Catecismo. A vocação própria dos leigos consiste precisamente em procurar o reino de Deus, ocupando-se das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Pertence-lhes de modo particular iluminar e orientar todas as realidades temporais a que estão estreitamente ligados, de tal modo que elas sejam realizadas e prosperem constantemente segundo Cristo, para a glória do Criador e Redentor. Artigo 899 do Catecismo. A iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar com as exigências da doutrina e da vida cristã as realidades sociais, políticas e econômicas. Tal iniciativa é um elemento normal da vida da Igreja. Os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da Igreja. Por eles, a Igreja é o princípio vital da sociedade. Por isso eles, sobretudo, devem ter uma consciência cada vez mais clara, não somente de que pertencem à Igreja, mas de que são Igreja, isto é, comunidade dos fiéis na terra, sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Eles são Igreja. Artigo 900 do Catecismo. Porque, como todos os fiéis são por Deus encarregados do apostolado,
Em virtude do batismo e da confirmação, os leigos têm o dever e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Este dever é ainda mais urgente, quando só por eles podem os homens receber o Evangelho e conhecer Cristo. Nas comunidades eclesiais, a sua ação é tão necessária que, sem ela, o apostolado dos pastores não pode, a maior parte das vezes, alcançar pleno efeito. Artigo 2442 do Catecismo. Não compete aos pastores da Igreja intervir diretamente na construção política e na organização da vida social. Este papel faz parte da vocação dos fiéis leigos, agindo por sua própria iniciativa, juntamente com seus concidadãos. A ação social pode implicar uma pluralidade de caminhos concretos, mas deverá ter sempre em vista o bem comum e conformar-se à mensagem evangélica e o ensinamento da Igreja. Compete aos fiéis leigos animar as realidades temporais com o seu compromisso cristão, comportando-se nelas como artífices da paz e da justiça. Então, levando em conta tudo isso daqui que acabei de compartilhar com vocês, meditando sobre todos esses artigos aqui que o Catecismo nos oferece, eu quero buscar um entendimento aqui, o que é ser um leigo, o que o Catecismo diz em ser leigo. Vamos ver? Significação da palavra leigo. Os fiéis leigos. Artigo 897 do Catecismo. Por leigos entendem-se aqui todos os cristãos, com exceção dos membros da ordem sacra ou do estado religioso reconhecido pela Igreja. Isto é, os fiéis que, incorporados em Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e feitos participantes, a seu modo, da função sacerdotal, profética e real de Cristo, exercem, por a parte que lhes toca, na Igreja e no mundo, a missão de todo o povo cristão. Dando continuidade aqui, eu não parei somente no que diz o Catecismo. Fui buscar mais algumas informações aqui na internet. Significado da palavra leigo. Leigo significa uma pessoa que não tem conhecimento ou não é especialista em uma área específica. Refere-se ao povo que, segundo determinada elite religiosa, não possuía os conhecimentos necessários para determinadas funções dentro da organização religiosa, não fazendo parte, portanto, de uma hierarquia. E aí eu cheguei em uma outra expressão que eu não conhecia: laicato. Laicato é o conjunto de pessoas que não pertencem ao clero, sacerdotes, bispos e etc., sendo formado por homens e mulheres batizados, que têm a missão de anunciar o Evangelho no mundo secular e nas realidades temporais. É a maior parte da Igreja que atua no dia a dia, levando o amor de Cristo para diversos ambientes sociais, como família, trabalho e política. Então, meu irmão, minha irmã, depois de tudo isso daqui que eu li, absorvi, compreendi, analisei, como pode uma pessoa levar o amor de Cristo se ele ainda é um leigo? Leigo. Ele não conhece a lei. Ele ainda é uma pessoa que vive na misericórdia, sobre a cobertura da misericórdia. Ele não conhece as leis que o rege e o dirige. Como ele pode levar o amor para uma outra pessoa, sendo que ele ainda precisa de alguém, de um representante entre ele e Deus, fazendo uma ponte, um pontífice, um papa, entre ele e o reino de Deus? Como ele pode fazer algo pela sua sociedade, levar algo novo para a sociedade, se ele ainda depende de algo tão essencial? Ele ainda não faz parte dos filhos de Deus. Ele ainda não é um filho adotivo de Deus. Não foi isso que disse aqui os outros artigos anteriormente? O que você entende por amor, meu irmão, minha irmã? É possível uma pessoa que não conhece a lei, não conhece a ordem, é possível ela amar? O que você pensa a respeito disso? Deixa aí no seu comentário. Isso não me entra na minha cabeça, meu irmão. Como pode? Eu não compreendo. Até o exato momento eu não consegui absorver. Lendo aqui o artigo 897 do Catecismo, deixa bem claro: por leigo entende-se aqui todos os cristãos,
Então todos os cristãos leigos fazem parte de uma exceção de membros que não participam da ordem sacra. Eles não estão dentro de um estado religioso reconhecido pela igreja, isto é, os fiéis que incorporaram em Cristo pelo batismo. Está deixando claro que um leigo ainda não faz parte do corpo de Cristo. Ele ainda não conhece a lei. Ele não está exercendo a função sacerdotal, profética e real de Cristo. Exercem pela parte que lhes toca na igreja e no mundo a missão de todo o povo cristão. É isso mesmo? Ou será que eu não sei interpretar? Será que com palavras bem abstratas ela está deixando aqui, a igreja está deixando aqui um recado? E eu posso pegar outros artigos, vamos lá. Aqui é um deles. Vamos meditar aqui no outro, aqui no artigo 900. Vocação dos homens para se tornarem filhos adotivos de Deus. Vocação dos leigos. Para mim aqui já é claro. Leigo ou leigo, você tem que se tornar um filho adotivo de Deus. Pergunte aí na sua paróquia. Pergunte lá entre os evangélicos também. Ou cristão, ou crente. O que é ser um filho adotivo de Deus? Qual a diferença? O que acontece? Pergunta aí o que é de fato ser um cristão. Um monte de versão, um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, que é aquilo outro, e que Cristo é aquilo, e que Cristo... E a igreja está afirmando aqui que é função desse povo levar o evangelho, mudar o mundo, anunciar. Eles estão na linha de frente. Por isso que está essa bagunça, meu irmão. Por isso tanto desentendimento e tanta confusão. Esta é a minha opinião. Como pode alguém que não entende o que é ser um filho de Deus está no mundo secundário? Está dito bem assim. Não está vivenciando o mundo real de Cristo. Pode anunciar o evangelho, a boa nova. Ele não sabe, ele ainda está no mundo profano. E ao mesmo tempo está falando que a igreja não pode interferir. E que esse povo que está nesse estado de consciência é que vai cuidar de político, que vai de política, de ensino. Como pode isso, gente? Não me entra na cabeça. E aí você vai entendendo, vai compreendendo, vai vivenciando a lei através do erro e do acerto. E aí você vai deixando de ser um leigo através do erro e do acerto, não é isso? Experienciando a lei. E quanto mais você adentra a lei, compreende, mais você se afasta da misericórdia e o chicote entra em cena. E eu pensava que quem me chicoteava era o meu Deus, era o meu Pai. Era um leigo, estava em transição, deixando o mundo secundário e adentrando o mundo real, o reino de Deus na terra. Como pode, meu irmão, a igreja se afastar e olhar de fora? Como eu disse lá no meu testemunho, na minha apresentação do canal, como num safari, sobre um jipe observando tudo. Isso é ser um cristão? Isso é fazer parte de uma ordem sacra para ficar desta forma? Será que foi para isso que meu Senhor derramou o sangue dele e veio aqui na terra? Ah, meu irmão, eu acho que tem algo errado. No artigo 762, deixa bem claro: preparação na antiga aliança. Israel deve ser o sinal da reunião futura de todas as nações. Mas já os profetas acusam Israel de ter quebrado a aliança, comportando-se como uma prostituta. Eles anunciam uma aliança nova e eterna. Esta aliança nova instituiu a Cristo, e quando ela foi instituída, foi dada à Igreja Católica. Não é isso que nos é ensinado? Não é isso que diz o Evangelho? E agora, meu irmão? Será que uma elite lá no topo da igreja não está agindo como os fariseus e os escribas de antigamente? Quem será que é a prostituta da vez? Ou será que eu estou enganado? Como é que pode uma elite da igreja dizer que não pode interferir lá na base, no conhecimento da base, não pode anunciar, não pode falar? É tudo tão simbólico. Onde é que entra o amor, meu irmão? Você entende a lei. E aí cabe a você decidir: eu vou servir ou me servir? Tem muita gente se servindo, tem muito lobo vestido aí de cordeirinho. E aí, esse mundo não faz sentido para mim. Essa realidade a qual eu contemplo
esquema para tudo quanto é lado. Ah, meu irmão, eu vou procurar o que diz aqui a igreja, vou entender um pouco mais sobre o que é viver uma vida consagrada e cumprir um papel. Para mim isso não faz sentido. Vamos ver se eu estou enganado. Mas que existe uma prostituta da vez, existe. Será que sou eu? Vamos ver. Estou começando a entender o porquê era tratado daquela forma. Me abrindo, me expressando, compartilhando detalhes sobre a minha vida, falando sobre alguns assuntos. Muito pouco me era passado, eu não entendia isso, eu não tinha acesso a isso. Estou aqui vivenciando essa experiência pela primeira vez, meditando, analisando e compartilhando. E espero que, se você estiver passando por algo similar, ou já superou essa fase, que você possa me ajudar, me dar dicas. Ou talvez esteja sofrendo como eu estava um tempo atrás, passando por uma transição do mundo secundário, conforme eu acabei de ler num artigo aqui do Catecismo. Você está transitando entre o mundo profano e o mundo de Deus, sofrendo as consequências por ignorância. O meu povo sofre por falta de entendimento. E quando você entende isso, dói, meu irmão. Dói. É indignante. É uma sensação de desprezo absoluto. É uma sensação intensa de desprezo. Não faça como eu, não. Não perca seu tempo. Não se escandalize. O chicote não está na mão do nosso Senhor. Algo não quer lhe perder e não quer deixar que você e eu cumpramos o nosso papel aqui na sociedade. Se por algum motivo, por alguma ordem, alguma lei, algum tipo de sacramento, eles não podem assim interferir, e cabe a nós assim fazer, e mais adiante eu venho compreender e agradecer. Mas no exato momento, repito mais uma vez, isso não me entra na minha cabeça. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.